Olá pessoal, tudo bem? Trouxe para vocês hoje mais uma receita de pão rústico com fermento natural. Fiz aqui a versão pão rústico simples e fiz esse daqui com provolone e calabresa. É a mesma receita, o mesmo ingrediente, quantidade, tudo igual, tá? Vamos anotando então os ingredientes e dar início à nossa receita de hoje. Para a receita de hoje, eu vou estar usando a farinha Venturelli puríssima. Gosto sempre de fazer duas alimentações antes de fazer o pão. Antes eu fazia as duas alimentações no mesmo dia, tá? Agora eu tô fazendo um pouquinho diferente. Eu tô começando a primeira alimentação à noite, tipo 10 horas da noite eu faço essa primeira alimentação. E no dia seguinte eu faço a segunda alimentação entre 9 e 10 horas da manhã, tá bom? Então, para essa primeira alimentação, eu vou usar a proporção 1, 1 e 1,5, que é a mesma proporção que eu faço para guardar meu fermento, tá? Aqui eu tenho 20 gramas de fermento, 20 gramas de água mineral em temperatura ambiente e 30 gramas de farinha Venturelli puríssima. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 20 gramas de fermento. Vou adicionar a água. Agora é só dissolver esse fermento um pouquinho. Dissolvi o fermento na água. Adiciono a farinha de trigo. E aqui é só misturar bem, pegando toda a farinha de trigo aqui dos cantinhos. Eu vou pegar a colher aqui, que vai ser mais fácil para misturar esse fermento. Aqui, ó, eu vou pegar toda essa farinha aqui que tá no cantinho. Ó, com a colher dá para misturar bem, tá? Ó, virei, amasso um pouquinho, virei, amasso um pouquinho. Essa primeira alimentação, ela fica um pouquinho firme, porque a minha massa-mãe já é um fermento mais firme um pouquinho. Se o seu fermento for na proporção 1, 2, 2, já é um fermento mais molinho, mais líquido, né? Então, não vai ficar nessa consistência, tá? Mas não tem problema, porque depois você vai fazer ainda a segunda alimentação. Misturei bem, tá? Eu vou procurar fazer esse vídeo o mais simples possível e o mais detalhado, tá? Com todo o passo a passo para vocês conseguirem fazer. Aqui eu tenho um copo de suco. Eu gosto muito de fazer essa alimentação em pó aqui, ó, porque é um tamanho adequado, tá? É pouco fermento, ele não vai derramar, ok? Passo o meu fermento para o copo. Aqui, com a ajuda da colher, você acerta o fermento direitinho. Aqui vocês já sabem como que eu faço, né? Vou colocar um filme plástico em cima, fazer uns furinhos com palitinho de dente. Vou marcar a altura do fermento. E já volto. Fiz aqui a marca, coloquei aqui a quantidade do fermento, da água e da farinha. E agora são 22 horas e 30 minutos. Além de colocar o filme plástico, eu gosto também de colocar um guardanapo e passar um elástico em volta. Assim evita que algum inseto entre no buraquinho, tá? Ok? Feito isso, pessoal, eu vou cobrir e deixar aqui em temperatura ambiente até amanhã cedo, tá? Depois eu volto para fazer a segunda alimentação. Ah, pessoal, não pula o vídeo, tá? Porque a segunda alimentação é diferente, tá? Não vai ser na mesma proporção, 1, 1 e 1,5. Vai ser na proporção 2, 1, 2, ok? Voltei aqui com o fermento que eu alimentei ontem à noite. Vou fazer agora a segunda alimentação. Como eu falei, para essa segunda alimentação, você poderia fazer entre 9 e 10 horas, né? Se você quiser fazer um pouquinho mais cedo,
tudo bem, só que no outro dia você vai assar esse pão mais cedo ainda, tá? Esse processo aqui, pessoal, eu já arredondo para umas 7 horas, tá? Da hora que o fermento tá pronto até a massa ir para a geladeira. Então, você vai calculando aí um horário melhor para você começar e para você pôr na geladeira, para você ter ideia mais ou menos a que horas você vai assar esse pão no dia seguinte. Eu vou começar aqui minha segunda alimentação às 9 horas. Para essa segunda alimentação, eu vou utilizar 50 gramas desse fermento, 25 gramas de água mineral em temperatura ambiente e 50 gramas de farinha de trigo. Essa é a proporção 2, 1, 2. Eu vou pesar o fermento. Separei aqui 50 gramas e o que sobrou foi só isso aqui, olha. Ok? Fermento pesado, vou adicionar a água, 25 gramas, dissolver esse fermento. Vou adicionar a farinha de trigo. Esse fermento aqui vai ficar um pouco mais firme que a alimentação que eu fiz ontem. E eu vou precisar sovar um pouco essa massa, tá? Eu vou primeiro misturar aqui, pegar todo o cantinho aqui, ó, a farinha. Bom, pessoal, agora como essa massa fica firme, eu vou sovar ela um pouco. Vou continuar sovando aqui e já volto com o fermento pronto para colocar no copo, tá? Quando eu falo para sovar, pessoal, é só com as pontas dos dedos mesmo, tá? Ó. Puxa e empurra, puxa e empurra. Olha, tá bem sovado, não tá grudando mais na mão. Eu vou dar uma boleada. Vou apertar um pouquinho assim, olha, para facilitar na hora de colocar no copo, tá? Ó. Ficou dessa maneira. Venho aqui com o copo do mesmo tamanho do outro, tá? Da primeira alimentação. Vou colocar aqui. Com a ponta do dedo eu acerto aqui, olha. Pra ficar dessa maneira, tá? Agora eu vou colocar a marquinha, vou cobrir com filme plástico e já volto. Fiz aqui a marquinha na altura que tá o fermento. Agora são 9 horas. 50 de fermento, 25 de água e 50 gramas de farinha de trigo. Eu vou cobrir e vou aguardar esse fermento mais que dobrar de volume. Depois eu volto para dar início à nossa receita de hoje. E falo exatamente quantas horas o meu fermento levou para dobrar de volume. Eu agora estou usando esse tipo de alimentação para fazer meus pães, tá? Tanto o rústico branco quanto o semi-integral também. Voltei com o meu fermento pronto já, ele mais que dobrou. Ele levou exatamente, pessoal, 1 hora e 45 minutos para ficar dessa maneira, ó. Cresceu super rápido. Aqui eu já estou com meus ingredientes todos pesados já. O fermento eu não preciso pesar, porque eu vou usar ele todo, tá? Também nem preciso fazer o teste, tá? Já dá pra ver que ele tá no ponto de usar. Bom, pessoal, para essa receita, eu vou utilizar 420 gramas de farinha de trigo. Lembrando que eu estou usando a Venturelli Puríssima. 8 gramas de sal. 6 gramas de açúcar. 8 gramas de azeite. E 282 gramas de água mineral em temperatura ambiente. A temperatura agora está 25 graus. Antes de iniciar, eu tenho aqui uma travessa de vidro, tá? Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Não é o azeite que eu separei para fazer o pão, tá? Ó, coloquei só um pouquinho para a massa não grudar e facilitar na hora de fazer as dobras. Não coloque muito azeite, tá, pessoal? Coloquei só um pouquinho. Vou deixar aqui de lado. Eu vou misturar o sal já com a farinha.
Agora eu vou misturar o açúcar na água. Aqui na tigela eu coloco a água, lembrando que já está misturado com açúcar. Coloco todo o fermento. Ok? Olha, foi tudinho. Como esse fermento é firme, eu com a ajuda da colher eu seguro aqui, ó, e vou procurando dissolver o máximo possível desse fermento. É um pouquinho difícil, pessoal, mas não é impossível, tá? Eu vou continuar aqui dissolvendo o meu fermento e já volto. Dissolvi aqui o meu fermento, misturo bem e adiciono o azeite. Vou adicionar a farinha agora aos poucos da seguinte maneira. Eu não vou jogar já a farinha com a água parada aqui, tá? Por quê? Porque o azeite não se mistura com a água, então ele fica acumulado mais em um canto do que o outro. E se eu adiciono a farinha aqui, pode acumular mais farinha onde está o azeite. Então, o que que eu faço? Eu continuo mexendo para ele se espalhar bem. Ó, conforme ele vai se espalhando, aí sim eu adiciono um pouquinho de farinha. Ó. Tá? Agora já não dá mais para ver as bolinhas do azeite, né? Aí eu venho e coloco a farinha toda, tá? E aqui é só misturar primeiramente com o garfo mesmo, ou com a colher, se você preferir. E depois tem que misturar com a mão mesmo, tá? Ó. A impressão que dá é que essa massa vai ficar seca, né? Dura, não vai ficar, tá? Depois que você mexer com a mão, você vai ver que ela já vai ficar mais macia. E depois que ela relaxar os 45 minutinhos que a gente vai dar de descanso, a massa fica melhor ainda, tá? Agora eu vou misturar com a mão. Não precisa sovar a massa, é só misturar bem, tá? Pronto, pessoal, a massa já está bem misturadinha. Ó, fica nessa consistência. Vou passar aqui para a travessa. Feito isso, vou cobrir com a touca plástica. E vou aguardar 45 minutos para fazer a primeira dobra. Já se passaram 45 minutos, hora da primeira dobra. Aqui eu tenho uma vasilhinha com água, que eu vou precisar molhar a mão para fazer as dobras. Aqui, ó, eu marquei num papelzinho, vocês podem fazer o mesmo, para vocês não se perderem, tá? Primeira dobra, molho a mão, solto um pouquinho a massa. E aqui eu vou fazendo as dobras dessa maneira. Estico a massa e dobro. Estico e dobro. E vou fazendo isso até circular toda a massa. Feito isso, viro a massa, cubro e aguardo 30 minutos para fazer a segunda dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da segunda dobra. Molho a mão, viro a massa, estico e dobro, estico e dobro. E vou fazendo assim até circular toda a massa. Feito isso, viro a massa, vou cobrir e aguardar mais 30 minutos para fazer a terceira dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da terceira dobra.
Viro a massa. Vou cobrir e aguardar mais 30 minutos para fazer a quarta dobra. Já se passaram 30 minutos, hora da quarta dobra. Molho a mão. Viro a massa. Viro a massa. Vou cobrir e aguardar 30 minutos para fazer a pré-modelagem. Agora, pessoal, não vou usar mais a água, ok? Já se passaram 30 minutos, hora da pré-modelagem. Polvilho um pouco de farinha. Não precisa ser muito, um pouquinho aqui, ó, em cima. Viro a massa. Vou polvilhar um pouco de farinha aqui, ó, na tigela também, que depois eu vou voltar a massa para lá, tá? Aqui eu vou dobrando a massa ao meio, dessa forma, ó. Virei, viro essa parte aqui para baixo. Vou tirar um pouco o excesso da farinha daqui. E agora eu irei bolear um pouco essa massa aqui, tá? Para dar estrutura na massa, ó. Vem com a espátula. Ok? E volto minha massa para a tigela. Com a ajuda da espátula. Ó. Vou polvilhar só um pouquinho de farinha aqui sobre a massa. Vou cobrir. Vou deixar essa massa descansando durante 2 horas, depois eu volto para fazer a modelagem final. Esse tempo, pessoal, pode variar, tá? Se a temperatura estiver muito alta e você vê que passou 1 horinha e a massa já tá boa para fazer a modelagem, então pode fazer, ok? Já se passaram 2 horas, hora da modelagem. Ok? Todas as etapas prontas, vamos agora modelar a nossa massa. Olha só que maravilha de massa, bem fermentada. Bom, pessoal, quando eu postei o pão lá no Instagram, me pediram a receita, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui e eu aproveitei para fazer outra massa igual a essa, tá? Ó, tô aqui com 2 massas igualzinho, tá, pessoal? Não mudei nada. O que eu coloquei em uma receita, eu coloquei nessa outra também. Por que que eu fiz 2? Uma eu vou fazer o pão simples e a outra eu vou fazer o pão recheado com a calabresa e o provolone. Estou aqui já com os meus 2 cestos preparados já. Coloquei uma touca no tecido, polvilhei farinha de trigo. Esse daqui é um cesto de plástico. Ó, coloquei a touca no tecido também, polvilhei farinha de trigo. Eu vou deixar a medida do cesto na descrição do vídeo. Eu vou modelar primeiro essa massa aqui, que foi a primeira que eu fiz, e eu vou fazer ela com a calabresa e o provolone, tá? Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo sobre a massa, um pouco aqui também. Viro a minha massa. Vou passar um pouco de farinha aqui nas mãos e vou tirar um pouco desse ar aqui, tá? É tudo bem rapidinho. Bom, pessoal, aqui, ó, eu piquei o provolone. Não pesei, tá? Eu vou colocar a olho mesmo. Bom, pessoal, eu coloquei o provolone só em 2/3 da massa, tá? Ó, aqui tá sem recheio. Essa parte aqui tá sem recheio. Coloquei o provolone, agora eu venho com a calabresa, tirei a pelinha da calabresa, cortei bem fininho e vou colocar aqui por cima do provolone. Coloquei calabresa em 2/3 da massa também, tá? Essa parte aqui não tem.
Aqui eu deixei uma beiradinha também sem colocar, tá? Aqui, ó, em volta, deixei uma beiradinha. Fiz isso, pessoal, vou vir com mais um pouquinho de provolone aqui por cima, tá? Que eu não coloquei muito na parte de baixo. Então, eu vou colocar o provolone em cima, a calabresa no meio e mais um pouquinho de provolone na parte de cima aqui da calabresa, ok? Vou fazer uma modelagem bem simples, tá? Para todo mundo conseguir fazer. Ó, aquela parte que eu não coloquei o recheio, eu vou afastar aqui com a espátula e vou dobrar ela até 1/3 aqui da massa também, tá? Ó. Agora, essa parte aqui não tem recheio, mas vai vir essa parte por cima, tá bom? Então, aqui, ó, vem com essa parte por cima. Feito isso, eu vou enrolar essa massa como se fosse um rocambole, tomando cuidado, pessoal, para não apertar muito, para não murchar essa massa. Ó, feito isso, eu venho com a ajuda da espátula e puxo essa massa para cá. Vou deixar essa massa aqui durante 2 minutinhos para selar por baixo, depois eu levo para o cesto. Já se passaram 2 minutinhos, jogo um pouco de farinha aqui por cima da massa. Com a ajuda da espátula, eu pego minha massa e coloco essa parte aqui virada para baixo, tá? Ó, aqui tá o cesto. Jogo um pouco de farinha de trigo por cima. Coloco outra touca não tecido. Feito isso, coloque dentro de um saco plástico ou coloque uma touca plástica por cima e leve à geladeira e deixe descansar por no mínimo 12 horas, ok? Vou deixar aqui do ladinho, daqui um pouco eu já levo para a geladeira. E agora eu vou modelar o outro pão. Polvilho um pouco de farinha de trigo. Um pouco de farinha de trigo sobre a massa. Viro a massa. Aqui vou fazer igual eu fiz com a outra também, tá? Tirar um pouco do ar da massa. E eu vou fazer a mesma modelagem que eu fiz no outro, tá? Não vou fazer a modelagem de costura, ok? Ó, venho aqui. Dobro minha massa até 2/3. Venho com a outra parte por cima. E aqui vou fazer exatamente igual eu fiz com a outra massa, tá? Ó, dobro. E enrolo sem apertar muito. Com a ajuda da espátula, vou trazer essa massa pra cá. E vou deixar ela 2 minutinhos para selar por baixo, depois eu passo para o cesto. Já se passaram 2 minutinhos, hora de levar a massa para o cesto. Polvilho um pouco de farinha de trigo sobre a massa. Coloco um pouco de farinha na mão. E com a ajuda da espátula, viro a massa com a costura virada para cima. Polvilho farinha de trigo, coloco a touca não tecido por cima e coloque o cesto dentro de um saco plástico ou simplesmente coloque uma touca plástica por cima. Chegou a hora de assar o pão. A minha massa ficou descansando na geladeira exatamente 12 horas. Tirei a touca plástica, tirei a touca não tecido e vou voltar minha massa para a geladeira dessa maneira. Vou ligar meu forno a 250 graus por 45 minutos. Quando fizer 20 minutos que eu liguei o forno, eu vou pegar minha massa e vou colocar no freezer. Esses 25 minutinhos que eu vou deixar no freezer vai dar mais firmeza para minha massa e vai me ajudar na hora do corte, ok? Se você estiver usando a panela de ferro, pré-aqueça o forno com a panela de ferro dentro. Essa panela que eu uso não precisa ser pré-aquecida. Ok? Vou voltar minha massa para a geladeira, depois eu volto. Já se passaram 45 minutos, hora de assar o pão. Vou retirar minha massa do freezer, que ficou 25 minutinhos lá. Aqui eu tenho a minha panela
né? Que eu falei que não precisa ser pré-aquecida. Eu vou deixar o link, pessoal, da loja que eu comprei essa panela na descrição do vídeo, tá? Essa daqui é de 5 litros. Ó. Ela vem com a gradinha aqui dentro, tá? Eu retirei a grade, porque depois eu coloco o pão para descansar lá. A tampa, ela não, ó, ela fica dançando um pouco. O que que eu fiz? Eu dobrei o papel alumínio, dobrei em 3 de comprido e fui colocando aqui, ó, fui encaixando aqui, assim, ó. Tá? Eu achei que ficou bem melhor, ela já não balança tanto. E aqui eu tenho os grampinhos, 4 grampos, vou colocar 2 de cada lado. E aqui eu tenho papel dover, você encontra em algum supermercado ou pela internet. Recortei aqui o tamanho adequado para a panela e vou pegar minha massa do freezer. Tenho aqui uma lâmina e um palito de churrasco. Eu cortei aquela parte mais fina, tá? Eu cortei e deixei assim, ó, dessa maneira. E aqui, ó, eu fiz assim, eu tipo que descasquei essa parte aqui assim, ó, pra ficar achatadinha. Aqui eu dobro a minha lâmina e venho aqui, ó, super fácil. E encaixo, tá? Ó, tá vendo que aqui tem tipo 2 ganchinhos, ó? Ela segura o palito de churrasco, tá? Fica dessa maneira. Aqui eu tenho uma vasilhinha com água, eu vou molhar minha lâmina para fazer o corte, tá? Também ajuda bastante nessa hora. Eu vou polvilhar um pouco de farinha de trigo. Coloco o papel dover com a parte brilhosa em contato com a massa. Vou virar a minha massa com cuidado. Viu como a massa no freezer um pouquinho já dá mais firmeza? Eu vou polvilhar um pouco de farinha de trigo sobre a massa. Feito isso, pessoal, eu dou uma molhadinha na lâmina. Aqui é opcional você fazer um desenho, pode fazer de um lado, dos dois lados, tá? Ou simplesmente não fazer desenho nenhum. Vou fazer um desenho aqui, puxar a câmera um pouquinho mais para perto. Aqui, ó, eu faço um risquinho aqui de comprido só, tá? E aqui eu venho fazendo o desenho como se fosse o trigo, ó, tá? Agora, faço aqui do outro lado. É só isso, pessoal. E lá do outro lado também, se você preferir, faça dos dois lados. Eu vou fazer do outro lado e já volto para fazer o corte. Fiz o desenho dos dois lados e agora eu vou fazer o corte no centro do pão, tá? Coloquei a lâmina entrou, eu deito, seguro aqui, ó, para dar um apoio e venho cortando. Tá? É só isso. Se você quiser que esse pão abra mais para um lado e para o outro, então você vem aqui desse lado e faz a mesma coisa, tá? Pego minha massa, coloco na panela. Gente, esse processo aqui de pegar a massa do freezer e levar para a panela e para o forno é tudo rapidinho, tá? Eu demoro um pouquinho porque eu tenho que estar gravando e explicando, tá? Mas é tudo rapidinho. Tirou do freezer, cortou, pôs na panela, forno, tá? Feito isso, tampo a panela e coloco os grampos, 2 de cada lado. Outra coisa que eu tô fazendo diferente agora, pessoal, eu levo o meu pão para o forno. Antes eu tava deixando 35 minutos com a tampa, agora eu vou deixar 40 minutos a 250 graus, tá? 40 minutinhos com a tampa. Depois eu vou retirar a tampa, vou reduzir para 220, tá? Entre 210 e 220 mais ou menos, né? Deixar o forno mais baixinho. E vou assar 10 minutinhos de um lado. Vou virar minha panela pro outro lado e deixo mais uns 10 minutinhos. No forno de vocês ficam de olho e deixam o pão de acordo com o gosto de vocês, tá?
Eu gosto desse pão bem assadinho, bem douradinho. Vou levar lá e já volto com o meu pão pronto. Ó, outra coisa que eu faço, aqui tá meu cesto. É lógico que eu só faço com esse daqui, tá? O de plástico não precisa. Ele sai da geladeira úmido, tá? Eu não posso guardar ele dessa maneira. Então, vou lá na parte de cima do meu fogão, que fica quentinho, e deixo assim, ó. Dali uns minutinhos eu vou e retiro. Quando ele secar, que ele estiver bem sequinho, eu passo um pincelzinho e guardo. Então, essa aí é mais uma dica, ok? Aqui está a outra massa que eu fiz. Essa daqui é de provolone com calabresa. Faltam 20 minutinhos para tirar o outro pão do forno. Então, esse daqui eu já vou levar para o freezer. Vou deixar 25 minutos lá também, igual eu deixei o primeiro. Quando eu retirar o meu pão do forno, eu vou aumentar para 250 graus novamente. Vou aguardar mais uns 5 minutinhos, que é para dar os 25 minutos desse daqui, né, que vai estar no freezer, para levar esse daqui no forno, tá? Eu vou levar ele pro freezer, depois eu volto e só vou fazer o corte, pessoal, porque o resto é a mesma coisa, tá? Vou polvilhar farinha de trigo aqui, vou colocar no papel dover, virar. Então, eu vou voltar só fazendo o corte e vou fazer igual eu fiz o outro. 40 minutinhos com a panela tampada, depois 10 minutinhos a 210, 220 graus, 10 minutinhos de um lado, 10 minutinhos do outro. Depois eu volto com os dois pães prontos. Voltei aqui com meu pão assado. Eu gosto dele assim, dessa cor, tá? Não tem efeito, pessoal. Aqui é a filmagem normal, tá? Eu gosto dele bem coradinho assim. Tá um pão leve. Quando bate aqui embaixo, ó, tem que fazer barulho de oco, sinal que tá bem assadinho. Ele ficou os 40 minutos com a tampa e 20 minutos sem a tampa, com a temperatura reduzida entre 210 e 220. Já voltei a temperatura do meu forno para 250 graus e vou assar agora o de provolone com calabresa. Voltei com a minha massa, que ficou 25 minutos no freezer. Aqui eu já estou com a minha panela. Tá vendo? Ela esquenta rapidinho e esfria rapidinho também, ok? Eu tirei ela tem 5 minutinhos. Se fosse a de ferro, ainda estaria bem quente. Aqui o papel dover. Ó, eu coloco assim só para fazer uma marca aqui, ó, tá? Vou polvilhar um pouco de farinha sobre essa massa. Coloco o papel dover com a parte brilhosa em contato com a massa. Viro. Olha, tá vendo? A massa fica bem firme. Vou polvilhar farinha de trigo sobre essa massa. Dou uma molhadinha nela, ó, para facilitar o corte. Colocou a lâmina entrou. Eu apoio a minha mão sobre a massa e venho cortando. Esse daqui, ó, tô cortando no meio certinho, tá? Ó, inclino e venho cortando. Como essa daqui tá recheada com provolone e calabresa, às vezes fica um pouquinho difícil você cortar certinho por causa dos provolone, tá? Vou virar para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu não preciso, né, colocar a lâmina em pezinha, porque o corte tá feito já. Eu só vou fazer o mesmo corte do outro lado. Coloco a lâmina e venho. Pego minha massa, levo para a panela. Aqui é aquela mesma dica, tá, pessoal? Quando a gente pega o papel dover e traz o pão para a panela, às vezes a massa cola novamente onde você fez o corte. Então aqui, ó, eu tirei do palito de churrasco, que fica mais fácil, e venho aqui, ó, onde eu fiz o corte e só reforço, ó. Ok? A minha não colou. Viro para o outro lado e faço a mesma coisa, ó. Tá? Só para reforçar. E aqui, ó, eu deixei só uns pedacinhos do provolone que eu vou colocar aqui em cima. Ok? Ficou assim. Feito isso, tampo minha panela. Coloco os grampos de um lado e do outro. Só relembrando aqui, vou levar ela para o forno a 250 graus com a tampa por 40 minutos.
Depois retiro a tampa, reduzo para 210, 220, deixo assar mais 20 minutinhos, 10 de cada lado, tá? 10 de um lado, viro a panela para o outro, para assar tudo por igual, e depois eu volto já com o meu pão assado. Bom, gente, isso é no meu forno, tá? Eu não sei no forno de vocês aí, se a potência do seu forno for maior que a meu, então vocês têm que ficar de olho nesse tempinho e na temperatura. Voltei aqui já com o meu pão assado. Ele ficou o mesmo tempo que eu deixei o outro, tá? 40 minutos com a tampa e 20 minutos sem a tampa. 10 minutinhos de cada lado no forno, tá? Eu vou esperar esfriar e depois eu volto cortando junto com o outro que eu fiz. Ah, pessoal, mais uma dica que eu vou dar. Esse pão de provolone, quando fizer os 10 minutinhos que tá assando sem a tampa de um lado e você depois vai virar a panela pro outro, você vem com um pedacinho de papel alumínio, ó, e com a parte brilhosa você coloca aqui em cima, tá? Só assim, ó. Dessa maneira evita que queime muito essa parte aqui de cima, tá? E assim fica essa cor linda, maravilhosa. Chegou a hora de cortar o pão, vamos ver como ficou por dentro. Cortei mais algumas fatias do pão aqui. Assim ficou o meu pão, tá? Tá bem assadinho. Esse daqui é o de provolone com calabresa. Ó, super macio por dentro. Se você quiser manter o pão com mais crocância, guarde ele em saco de papel. Ou se você quiser congelar uma parte também, você pode cortar ele em fatias. Eu aconselho a cortar no dia seguinte, que fica bem mais fácil, tá? No primeiro dia, assim, com ele fresquinho, fica um pouquinho mais difícil. Mas no dia seguinte, corte em fatias, coloque dentro de um saquinho plástico ou envolva em filme plástico e leve para o freezer. Na hora que você quiser, é só retirar ele congelado mesmo, tá? Forno pré-aquecido. Eu aqui em casa eu gosto de passar uma manteiguinha nele, coloco mussarela, tomate, orégano, rego azeite e ponho no forno. Gente, fica uma delícia para o cafezinho da tarde. E a receita de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.